Antes na hora que a gente estava saindo, a minha mãe foi dar ré, encostou num arbustozinho minúsculo que tinha atrás do carro. E naquele momento me veio o negócio que eu preciso sair do carro. Eu fiz uma birra horrorosa que eu queria sair do carro, eu queria sair do carro, eu queria sair do carro, eu queria sair do carro. E aí acabei trocando de lugar com um rapaz que estava no outro carro de outra família, aqui lá da vizinhança. E aí sim, no caminho eu acabei dormindo e aí fui acordada pelas outras pessoas que estavam no nosso carro, no carro desse vizinho, me empurrando e falando, sai do carro, sai do carro, sai do carro. E assim, né, grog ainda, foi sair do carro, o que tá acontecendo, né? E aí, quando eu saí do carro, eu olhei pro outro lado da rua, tava o carro onde estava a minha família, onde eu estaria, todo quebrado, né? E aí a história foi que um carro veio no sentido contrário na pista e minha mãe, na tentativa de desviar dele, acabou rodando a pista, capotou e bateu numa árvore. E a última memória que eu tenho, que na verdade eu acho que eu inventei essa história, porque a gente essa memória, né? Mas a última imagem que eu tenho na minha cabeça, feita ou não por mim, mas é do meu irmão na parte de trás do carro, né? Do porta-mala aberto e alguém levando ele no colo. Fui até falar com a minha mãe, falei, mãe, eu lembro de eu ter essa imagem na cabeça, mas isso parece tão improvável pra mim. Aí ela, não, ele foi de ambulância e tal, não tem... Falei, não sei de onde que eu tirei isso. Mas eu vejo certinho, assim, ele, um porta-mala aberto, uma pessoa sentada e ele deitado com a cabeça no colo da pessoa. Que era, na época eu tinha 6 anos e ele tinha 9. Meu irmão teve um traumatismo craniano na época, ficou na UTI por muito tempo, até que ele acabou vindo a falecer. A minha mãe conta que ela estava do lado dele, e aí, segurando a mão dele, ele apertou a mão e o aparelho parou. E aí, né, naquele dia, ela foi pra fora do hospital com a minha tia, as duas abraçadas e tal. E aí elas contam que vieram várias borboletas azuis. Em volta delas, um monte de borboletas azuis. E ficaram lá voando em torno delas e elas ficaram impressionadas, assim, porque a roupa, o lençol do hospital era azul também, então elas, né, associaram uma coisa com a outra. Depois de alguns anos, veio minha irmã, Nádia, filha da minha mãe, com outro homem, e foi assim a mudança completa na nossa casa, porque era uma casa triste, uma casa quieta, né? Tipo, uma casa que perde uma criança é uma transformação, né, do vinho para água. E aí naquela casa triste vem uma criança que é absolutamente encantadora, assim, em 2 línguas diferentes. Nádia significa em uma língua espírito de luz e em outra esperança, e foi exatamente aquilo o papel que ela exerceu na nossa vida. E a partir dali que a gente começou a ser, acho que, uma família mais alegre, assim, né? Que se permitia sorrir, né? Porque eu acho que a culpa também leva muito disso, assim, né? Por essa questão, né, de eu ter saído do carro, como se fosse um aviso, alguma coisa assim, né? Eu fiquei me sentindo muito culpada, assim, porque eu queria, na minha cabeça de criança, né, ter salvo meu irmão. Então, como isso não aconteceu, criei, né, uma fantasia de que eu fui meio que responsável por ele ter passado por aquilo, né? A gente até falava, assim, sobre o assunto, mas sempre com saudosismo, né, falando sobre ele, sobre essas experiências, né? Ainda teve uma questão também que a minha tia um dia pediu para ele escovar os dentes, e aí ele virou para ela e falou assim, mas pra quê? Pra onde eu vou não preciso de dente. E foi um pouco tempo antes do acidente, sabe? Então, assim, a gente falava mais dessas coisas, assim, né, que rondavam essa história dele. Mas eu nunca falei, assim, com ela sobre esse meu sentimento de culpa, não. Isso moldou muito a minha personalidade sem que eu soubesse disso, né? Depois de muitos anos já adulta, que eu comecei a fazer terapia, que eu fui entendendo a importância desse evento, né? E eu gostaria muito que eu tivesse feito terapia quando eu era criança. Mas essa culpa era tão grande e tão forte que eu tinha vergonha de falar isso, assim. Eu não ia falar pra minha mãe que eu me sentia desse jeito. Para um adulto é muito surreal pensar que uma criança vai se sentir culpada por um acidente que eu não tenho nada a ver. Realmente eu não tive nada a ver. Mas minha cabeça de adulto entende isso, minha cabeça de criança não, entendeu? Anos depois eu fiz residência lá nesse mesmo hospital. E aí no dia do aniversário dele, eu saindo do ambulatório e de repente vem uma borboletinha azul, assim, me acompanhando. Eu falei, borboletinha azul? Qual é a borboleta?
E aí eu fui andando até, assim, um bom pedaço, até chegar na cantina. E a borboletinha azul foi indo lá comigo. Eu falei, olha só, como é que são as coisas, né? Durante essa questão da terapia, por exemplo, eu fui entendendo que na medicina eu tinha muita dificuldade, assim, eu me sentia muito ansiosa, muito nervosa, porque eu ainda me sentia incapaz de salvar alguém. Porque naquela vez eu me sentia incapaz de salvá-lo. Eu fui trazendo isso minha vida inteira. Isso me trouxe um monte de consequências. Eu me senti incapaz em vários termos da vida, né? Eu acabei desistindo da pediatria justamente por conta disso, no final das contas. Porque a vez que eu precisei reanimar um menino na faixa etária dele, com as características parecidas com ele, eu consegui fazer, mas eu ficava o tempo inteiro ali pensando, caraca, minha irmã passou por isso, e aí eu realmente, pediatria não vai ser pra mim. Toda vez que eu passo por um perrengue, eu acho que ele tá... eu sinto como se fosse um anjinho, assim, perto de mim, me dando a mão, me mostrando um caminho diferente. Então eu acho que de alguma forma ele tá perto, não nesse plano, mas tá por aqui, assim, me acompanhando. Infelizmente a ordem da vida não é a que a gente gostaria que fosse, né? Eu queria muito, né? A gente fica sempre pensando em tudo que poderia ser e que não foi, né? A presença que virou ausência, né? Em todos os momentos felizes, a formatura, putz, que eu queria tanto que meu irmão estivesse aqui, mas de alguma forma eu acredito que ele esteja, assim, né? Então, aí eu tive que ressignificar muita coisa, né? Por conta dessa questão de não posso ser feliz, né? A gente teve contato com um canal no YouTube, que contava as histórias como vocês, só que mais voltado para pessoas que moram ou que têm alguma história com barco. E a gente falou, tá aí, ó, veleiro ia ser uma opção boa, né? E aí, eu acho que isso é um motivo, assim, de uma ressignificação, porque me permite demais ser feliz aqui. Eu tô em contato o tempo inteiro com a natureza. Esses dias uma arara veio visitar a gente aqui e eu fico feliz no final das contas, que apesar de tudo, né, de todos os traumas, tô aqui, tô inteira, sendo feliz do jeito que eu consigo, que eu posso, e lutando pra isso, né, porque cada vez eu consigo continuar nesse caminho de felicidades, né, de ter meu anjinho sempre por perto, me acompanhando, mas seguindo no caminho de mais alegria, né, me permitindo isso, que é o mais importante.